Olá pessoal, tudo bem? Olha, deu um trabalho muito grande editar o vídeo da execução deste anjo, porque esse daqui já estava pronto e esse foi a minha promessa. Deu muito trabalho para editar, acelerar, colocar legenda, cortar aquilo que não era para estar no vídeo, tudo isso deu muito trabalho. Desde ontem que eu estou tentando editar esse vídeo e postar esse vídeo aqui, mas finalmente ele ficou pronto. Eu espero que você goste, espero que você compartilhe, curta, porque não é fácil fazer um trabalho desse. Tanto é que é por isso que muitas pessoas cobram esse tipo de trabalho. Mas eu espero que você goste. Curta, compartilhe, comente. Ótimo trabalho para vocês. Olá, tudo bem? Conforme prometido, nós vamos então agora fazer o vídeo sobre o anjo que eu prometi lá atrás, ainda em dezembro, e nós vamos então realizar a arte juntos agora desta belíssima imagem que é um anjo adorador. Vamos lá, passo a passo. Antes de mais nada, você não vai impermeabilizar a peça, você não vai selar a peça, você não vai fazer nada, você só vai tirar a imperfeição que ela tiver e depois disso você vai separar o material. Qual o material que eu vou usar para esse anjo? Eu vou usar a cor tabaco, PVA tabaco. Se você não encontrar a tabaco na sua cidade, essa é uma PVA tabaco, tá vendo? Mas se você não encontrar PVA tabaco, você pode usar o rústico, mistura um pouquinho do rústico com o cappuccino, vai dar mais ou menos o mesmo tom, certo? Então vou usar o tabaco, vou usar esta cor que se chama areia lavada, Silver Matte Aquacolor, certo? Muito parecida é o Saara da Acrylex, certo? Para o cabelo nós vamos usar o cappuccino. Para a pele, eu vou usar a minha misturinha pele. E para a base, o marrom escuro. Obviamente, depois você usa o seu dourado para fazer o acabamento final, os detalhes, certo? Esse é o material usado. Não impermeabiliza a peça. Eu disse para vocês que pintar esse anjo era bem fácil, era uma técnica muito fácil. Muitas pessoas criticam, não gostam desse jeito, mas dá certo e fica bonito. Então, com a tinta tabaco, eu vou colocar em 2 litros de água, eu vou colocar 1 colher ou duas colheres de sopa. Eu vou colocar 2 colheres em 2 litros de água, eu vou colocar a tinta tabaco. Vou fazer uma misturinha com essa tinta. 2 litros, 2 colheres. Aí você decide, se você quiser a peça com um pouco mais de tinta, menos tinta, você que define. Eu vou fazer isso aqui, olha. Eu vou dissolver a tinta, dissolver bem a tinta, pode dissolver, pode pôr a mão, não tem problema. Eu vou dissolver bem a tinta na água, por isso que eu falei que não pode impermeabilizar essa peça. Porque se a gente impermeabilizar, ele não vai chupar a tinta, não vai ficar com aquela ondulação. Então você faz uma tinta aguada. O que eu vou fazer então? Eu vou, na verdade, dar um banho nessa peça com aquela água. Você pode colocar a peça e ela vai jogar com um copo, você vai jogando a tinta na peça até ela ir aderindo à tinta. Claro que vai ter lugares que você depois vai ter que passar outra cor, mas isso não é um problema, certo? Você passa a tinta, vai jogando, dá quantos banhos você quiser, até que a tinta fique na cor que você, aliás, que a peça fique na cor que você deseja, certo? E depois você vai esquecer, deixa horas, dependendo do clima do lugar onde você mora, você vai ter que deixar mais tempo. Aqui na nossa região é muito seco, então provavelmente amanhã eu já posso mexer com ela. Bom, vamos para a segunda parte então da execução desse anjo. Agora eu vou começar das cores mais claras para as cores mais escuras, como uma peça qualquer, uma peça normal. Então, quem já faz artesanato sabe disso.
Eu vou começar pelas asas agora. As asas eu pinto nessa cor aqui que se chama areia lavada. Mas eu estava olhando aqui, areia lavada, mas eu estava olhando aqui a cor Saara da Acrylex, que chega muito próximo, a cor, a tonalidade é muito próxima uma da outra. Um pouquinho mais escura apenas, tá? Então, como ela tem uma alta cobertura, eu vou passando na asa, pintando e depois a gente acelera o processo, porque a pintura é normal, tá bom? Vamos começar aqui em cima. E você se lembra que eu não impermeabilizei a peça, então vai ser necessário mais de uma demão nessa asa, para depois então nós fazermos o processo de envelhecimento dela. Tem que cobrir todos os pontos, não pode deixar sem que ela esteja totalmente coberta. Toma um pouquinho de cuidado quando chegar próximo aqui a túnica do anjo, que praticamente já está pronta. Depois nós vamos apenas dar uma iluminada nela com o gel envelhecedor Mahogany, ou se você quiser também o gel envelhecedor da cor tabaco. Se pegar no cabelo não tem problema, porque nós não pintamos o cabelo ainda. Eu vou terminar a asa e volto com vocês depois com a asa pronta. Então, enquanto seca a tinta da asa, já está pronta a asa, a base dela, a tinta. Vamos passar então para a cor do rosto e das mãos. Esse anjo, essa peça não tem pés. Então, nós temos que pintar apenas o rosto, o pescoço e as mãos. Eu fabrico uma tinta cor pele, que se alguém quiser depois a gente pode estar fazendo um vídeo. Então eu uso essa tinta, sempre usei essa tinta para as minhas peças. Mas existem produtos próprios para as pessoas que querem variar um pouquinho a tonalidade da pele. Então vamos lá, pintura do rosto e das mãos. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado no encontro das duas tintas, né? Porque nós não vamos pintar mais essa parte aqui. Claro que ainda vem o dourado, né? A borda dourada aqui e a borda dourada aqui. Mas aqui no encontro das tintas, aqui, exatamente aqui, nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado para não estragar a peça, não estragar a outra cor. Então vamos lá, vou começar com a mão. Ela fica muito próximo, o tom é muito próximo. Na hora que você passa, ele é muito próximo. Deixa eu ver a melhor forma para você poder enxergar. Lembrando que eu uso tinta acrílica para as minhas peças. Quase todas as peças são com tinta acrílica. Eu tenho algumas com tinta óleo, que é diferente, é bem diferente o trabalho da tinta óleo com a tinta acrílica. Alguns lugares eu passo apenas a tinta à base de água, sem que seja acrílica. Depois eu pinto embaixo, vou pintar o rosto para que vocês possam observar. Essa tinta também, pelo menos 3 demãos, tá, gente? Para ela cobrir bem a peça. Raramente eu faço apenas 2 demãos, às vezes até 4 demãos, para ela ficar bem, para ela cobrir bem a imagem. E fica assim, fica um tom bem bonito mesmo, de verdade. Eu, quando aprendi a fazer essa cor pele, eu não saí mais dela, só fiquei com ela. Às vezes, quando eu quero dar uma variada, eu coloco um pouquinho mais de cor-de-rosa. Às vezes, quando eu quero a pele mais escura, um pouquinho, eu ponho um pouquinho mais de marrom, mas é coisa mínima, só para dar uma diferenciada, mas é muito pouco, na verdade. Pinta o olho também, mesmo o olho estando fechado, a gente pinta o olho.
bem próximo. Olha, quando a gente já pinta a primeira demão, ela já dá uma bela de uma escondida na tinta de baixo, na impermeabilização. Ela fica muito boa. Mas conforme ela vai secando, começa a mostrar a imperfeição. Então a gente tem que ser bem cirúrgico mesmo, porque é o que chama mais atenção, na verdade, na peça, é o rosto, né? A gente sabe disso. Muitas pessoas compram as nossas peças pela qualidade da expressão do rosto. Olha que bonita que fica essa tinta. Essa tinta é muito bonita. Para o cabelo, então, e sobrancelha, eu vou usar a cor Cappuccino da Acrylex. Acrílica fosca, cor Cappuccino. Não vamos usar muito, na verdade, porque depois eu costumo, nas minhas peças, eu costumo depois escurecer um pouquinho o cabelo com a cor Mahogany. Eu passo o Mahogany bem líquido para fazer as nuances das entradas do cabelo. Também para deixar o cabelo brilhante. Eu percebo assim, eu entendo que o nosso cabelo, ele tem vida, ele tem brilho. Eu costumo sim colocar brilho no cabelo para que ele possa ficar bem brilhante. Tem gente que não usa, tem gente que usa apenas a tinta e depois envelhece com o betume no final. Eu gosto bastante, as minhas peças eu uso bastante o Betume Colors da Acrylex Mahogany, eu uso muito mesmo, bastante. E a gente já percebe a diferença, né? Entre a pele, agora sim a gente começa a notar a diferença entre a pele, o cabelo e o marrom que nós fizemos com o banho, com o mergulho da tinta. Aqui eu praticamente terminei o uso de tintas. Só falta o dourado, mas o dourado só vem depois do gel envelhecedor. Então eu tinha dito que agora eu iria envelhecer os cabelos e também eu vou envelhecer a túnica do anjo com o gel envelhecedor à base de água. No caso a gente chama aqui de Betume Colors, cor Mahogany. Porém você pode usar também a cor tabaco, fica boa também. Se você quiser diferenciar cabelo de túnica, você pode também variar o gel envelhecedor. Eu uso o gel envelhecedor, na verdade, bem líquido, mas bem líquido mesmo, só para ele dar um brilho, um pequeno brilho na imagem. Eu vou passar atrás para que você possa ver bem atrás. Eu passo ele bem líquido, eu deixo ele bem líquido mesmo e vou passando e puxando, não vou deixando a tinta sem esticar não, eu vou esticando bem a tinta, porque na verdade eu quero dar apenas uma leve envelhecida e aquele brilho que é próprio do cabelo, do nosso cabelo. Então eu vou passando e aos poucos ele vai aderindo e também dando uma envelhecida nesse marrom e vai dando um certo brilho no cabelo e na roupa. Olha como já deu uma mudada com o gel envelhecedor. E existem partes que a tinta não aderiu bem. Eu não fiz uma tinta chapada no cabelo. Por quê? Porque o nosso cabelo, por exemplo, se você olhar o meu cabelo, ele tem mais claro, mais escuro, branco. Então eu quero dar essa impressão também no cabelo da peça, que ela tem essas nuances mais claras, mais escuras. Mas se você não gosta muito do cabelo castanho, se você gosta do cabelo mais puxado para o marrom ou mais para o castanho claro, aí é o seu gosto. Olha a diferença que já deu no rosto desse anjo. Eu não acabei. Tem alguns lugares que eu não passei ainda. Mas olha, conforme ela vai escurecendo, que bonito que vai ficando. Vai dando destaque até mesmo pro rosto. E aqui não tem problema, porque a cor vai ficar um pouquinho diferente. Olha, se você pensar, eu já tô passando aqui. Percebe que os tons são diferentes? Você pode passar já na túnica toda. Eu vou passar mais líquido ainda na túnica, para que ela possa apenas ressaltar
as partes marrons e assim ficar uma peça com esses detalhes, com essas nuances mais escuros e mais claros na roupa. Você pode ir passando na peça toda agora. Olha que bonito que vai ficando. Vou passar aqui para vocês verem. Estica bem. E a gente gasta muito pouquinho, na verdade, do Betume Colors. Nem gasta muito para fazer esse processo aqui. Algumas partes você pode pôr mais sequinho, sem estar muito líquido, outras mais escuras. Olha como tá ficando. Aqui eu tô passando pura para dar uma diferenciada. E assim eu vou fazer na peça toda. Tá bom, pessoal? Pronto, agora então nós vamos deixar secar bem sequinho esse gel envelhecedor. E aí sim eu faço as correções e termino o olho e vou fazer o dourado. Próximo passo então, antes de corrigir ainda a pele e ir para os acabamentos finais, nós vamos dar um brilho nessa asa. Então agora, para dar aquele brilho natural da asa, eu vou mostrar a peça para vocês. Ela tem um brilho natural, a asa. Eu vou usar então, para dar esse brilho, o branco pérola. Eu passo uma vez só, é só mesmo para dar um brilho na asa, porque depois também nós vamos envelhecer essa asa. Então ela vai ficar com o brilho e envelhecida. Você já consegue ver aí o brilho que tá dando? Ó, vou colocar mais um pouquinho aqui. Percebam que eu não vou chapar também a asa com o brilho. É só mesmo como se fosse uma pátina seca, né? A gente costuma chamar de pátina seca. Mas a tinta não está... A tinta tá bem líquida. A tinta pérola, branco pérola, tá bem líquida. Então, é uma pátina cera... aliás, uma pátina seca, não com a... Eu não tiro o excesso para fazer a pátina, igual quando a gente faz a pátina seca. Eu pego a tinta mais líquida um pouquinho, que a minha tá bastante líquida, e aí eu vou dando fazendo esse brilho. É como se fosse uma pátina seca mesmo, viu, pessoal? Só para dar um brilho, para ela não ficar aquela asa sem brilho, olha. Percebam como mudou? E agora eu vou pintar a base. A base dele eu vou fazer um preto. Passa o preto na base toda para depois, no final, com a pátina, fazermos a imitação de bronze, a técnica de imitação de bronze. Para essa base, eu estou usando a tinta normal, a tinta PVA preta. Não estou usando acrílica, estou usando a PVA. Ela é mais líquida, ela é mais fluida. Agora eu vou terminar o olho e a boca. Na tinta pele, eu vou colocar uma gotinha de cor de rosa, um rosa antigo. Vou dar uma escurecida nesse rosa antigo para fazer a boca não tão escura, mas também não tanto da cor da pele. Ela é um cor de rosinha um pouco mais parecido com a pele, mas nem tanto. Pincel bem fininho. E aí eu vou cobrindo. Depois, se passou, se manchou com a pele, com tinta pele, a gente faz as correções. Dá pra ver bem? E já vou aproveitar e fazer... Você percebe que o olho, esse olho está meio aberto e esse está fechado. Então, eu não levo em consideração esse olho aberto, não. Eu vou apenas fazer com o Mahogany a volta do olho, como se fosse os cílios fechados. Só para dar uma marcada nesse cílio. E aí depois, se passou,
a gente vem e corrige. Aqui o nariz eu vou ter que corrigir dentro. E esse olho aqui, ele tá bem, ele marca bem, como se estivesse semi-aberto. Mas como o outro está fechado, não dá pra gente fazer muita coisa. Então, marca, até mesmo porque a peça vai ficar não nessa posição que a gente tá vendo, né? Ela vai ficar em pé. Então, não vai aparecer que está aberto justamente por conta disso. Quando a gente olha a peça, é só marcando mesmo. Para finalizar a pintura dessa imagem, eu vou fazer então o dourado. Eu estou usando o ouro mágico, tinta ouro mágico da Silver Bright. Mas você pode usar o dourado que você tem aí. Então eu vou fazer a gola com o dourado. Eu vou passar um dourado bem sutil, porque depois a pátina vai dar as nuances douradas em toda a roupa. Faço então aquela marcação com o dourado. E também nas mangas da túnica. Esse é um dourado muito bonito, ele é bem intenso. Ele marca bem. Na hora não parece, mas depois quando ele vai secando, ele dá uma diferença muito bonita. Também você pode, já nesse momento, se você quiser, se você não quiser fazer a pátina cera, você pode fazer a pátina com esse dourado, a pátina seca, aquilo que a gente chama de pátina seca. Eu vou mostrar para vocês. Como ele é muito parecido com o ouro velho, esse ouro mágico plus, não vai dar tanta diferença depois no final. Eu vou fazer para mostrar para aqueles que talvez nunca fizeram a pátina cera, aliás, a pátina seca. Então agora eu vou pegar um pincel seco, de preferência um pincel pitu, mas pode ser outro, um pincel velho, pincel pituzinho ou um velho. E aí você vai passar na tinta seca, não na tinta com água, o pincel tem que estar seco. Você vai tirar o excesso, tira o excesso do pincel. E aí você vem passando aonde você quer que fique mais dourado ou não. Você pode ir passando, fazendo aquilo que a gente chama de varrer, né? Dando um brilho na peça. Eu só estou mostrando para vocês. Na verdade, eu vou fazer com a pátina cera depois. Mas é só para você, é uma possibilidade para você fazer também. Se você, no caso, não tem a pátina cera, acabou sua pátina cera, você pode fazer também com essa técnica. Olha, gostaria de mostrar para vocês aonde já ficou dourado, tá vendo? Aqui ficou bem douradinho, ó. E você vai passando com o pincel aqui, pra gente ver um pouquinho. Para eu mostrar para vocês aqui nesse cantinho. Ó, vou mostrar aqui, ó. É bem sutil. Vai dando um brilho sutil, na verdade. Terminei a pintura da peça. A partir daqui, então, o processo vai ser o processo de finalização de todas e qualquer imagens que eu produzo, que eu fabrico aqui no ateliê. No momento, então, eu vou fazer a impermeabilização da peça. A impermeabilização, eu faço todas as peças do mesmo jeito. Eu uso o verniz automotivo da Colorgin. A referência tá aqui, ó, certo? Aliás, perdão. Eu passo em toda a peça esse verniz e deixo a peça descansando por 3 horas para depois fazer o envelhecimento. O que eu vou envelhecer nessa peça, já que eu passei o gel envelhecedor na túnica do anjo? Envelhecerei as asas, o rosto e a mão, os cabelos também. Vou fazer isso depois de 3 horas. Vocês percebam que a imagem está meio pálida, mas isso tudo faz parte. Agora com o verniz, ela vai dar o brilho, a cor vai ganhar vida, a cor vai ganhar brilho. E esse é o resultado depois do
envernizamento com o verniz automotivo. A tinta fica mais brilhante, ela ganha cor, ganha vida. Então, passado o tempo, eu vou começar o envelhecimento da peça. O que eu vou usar para o envelhecimento? O betume da Judéia diluído, proporção 3 por 1 de betume, 3 de água ras, um pano, uma malhinha, pincel próprio e um para tirar o excesso, mais limpinho. E eu uso, esse é o meu pulo do gato, eu uso a cera inglesa para dar uma suavizada no efeito do betume na peça. Se você gosta da peça mais escura, você pode fazer. Eu gosto da delicadeza, eu gosto de usar sempre a cera junto. Eu vou passar na peça. Eu tenho outros vídeos, gente, que fazem que eu faço o mesmo envelhecimento. Você pode procurar aí para se localizar e ver certinho como eu faço, tá? Isso aqui é só o comecinho, eu vou mostrar para vocês. Eu envernizei a peça com a tinta automotiva, deixei secar um tempo, por 3 horas é o mínimo. Depois agora então a gente passa o betume e vai tirando o excesso do betume. Eu vou fazer na asa e no cabelo e no rosto. São esses os 3 lugares que eu vou usar o envelhecimento com o betume. Percebam a diferença, dá para notar a diferença aqui em cima. Passado o betume, aqui do lado de cá, não. Então dá para ver bem a diferença. Se você quiser deixar, eu vou trazer mais pertinho para você ver. Como eu disse para vocês, eu não tenho todo o aparato que os professores na internet têm, né? Então eu sou bem caseiro como qualquer um. Temos as coisas na possibilidade. Quem sabe a gente consegue fazer um canal e aí ganhar um pouquinho, não é minha intenção não, mas para melhorar de repente as aulas é possível. Então, se você quiser deixar marcando do jeito que está marcando aqui, tá bonito também, ótimo. Mas se você não quiser, você vem com o pincel seco, limpo, e aí você vai varrendo a marcação e tirando aquela marcação mais acentuada. E fica apenas o envelhecimento. Aqui está envelhecido, aqui não está envelhecido. Aqui está envelhecido e aqui não está envelhecido. Perceba a diferença da envelhecida. Aqui está envelhecida, aqui não está envelhecida. Quando você põe as duas juntas, percebe que além dela ficar um pouquinho mais escura, mesmo tirando os excessos, olha, fica ainda o sombreado. Isso faz com que a peça fique muito mais bonita, muito mais realista, valoriza bastante. Envelhecimento pronto, nós vamos fazer o quê? Finalizar o verniz nessa peça. Você pode deixar a peça desse jeito, porque aí você tem o brilho do betume e a peça fica brilhante dessa forma, como você está vendo. Ou você pode, que é o que eu costumo fazer, as minhas peças eu faço muito esse tipo de acabamento. Você pode pegar o verniz fosco, mate, da Acrylex, e você finaliza a peça tirando esse brilho, deixando essa peça mais aveludada. Então, agora nós vamos para a finalização do envernizamento e depois a finalização propriamente dita da peça. Finalizando então, depois que o verniz fosco seca, perceba que o brilho praticamente desapareceu, só ficou o brilho natural da tinta. E agora nós vamos fazer o uso das pátinas, vamos iluminar. A pátina que eu uso é da Gold Fix, Ouro Rico e Ouro Rico Pálido. São as duas que eu uso para iluminar a roupa, iluminar cabelo e também os arabescos aqui da base. Com o dedo mesmo, primeiro eu vou fazer a base com o próprio dedo. A gente vai marcando então os arabescos e dando esse brilho bonito que só a pasta, a pátina cera dá.
Agora, eu vou usar também um pouco no cabelo, para dar uma iluminada nesse cabelo. A mesma pátina. E agora, na roupa, eu vou passando o ouro rico na roupa. Também em alguns lugares apenas, não muitos lugares. Só para dar uma iluminada nesta roupa. Para dar uma diferenciada também do ouro pálido. E eu sempre encerro as minhas peças com um cristal. Eu sempre ponho um cristal. Eu coloco o cristal aqui. Eu sempre procuro um lugar mais discreto para o cristal aparecer, que também ele fica sendo a minha marca registrada. Então eu vou pôr um cristal também rosé, um rosé gold, bem aqui. E o toque final, para deixar as bochechas um pouquinho rosadas, menos que um blush. Eu pego bem pouquinho mesmo, só uma batidinha, tiro o excesso e faço um rosadinho, bem rosadinho, na bochecha de um lado e do outro, para ele ficar bem rosadinho. Tirando o excesso um pouquinho, passo também no nariz e ele fica com essa carinha saudável. Diz para mim, você gostou? Peço para você curtir, compartilhar. Se você gostou dessa aula, indique para outras pessoas, compartilhe, comente, responda para mim. Você faria esse tipo de técnica e qual é o valor que você daria, que você cobraria e pagaria por uma peça dessa? Vou pôr as duas pertinho agora para você ver como elas ficaram exatamente iguais. Para a gente colocar uma ao lado da outra. Gostaram? Diz para mim se vocês gostaram.